separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo possa cravar verdades eternas em nossos corações. Senhor Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza a entender essa palavra. Queremos exaltar o Teu santo nome e aprender mais de Ti. Queremos aprender mais da pessoa de Cristo, que Tu possas chamar pecadores ao arrependimento, que venhas a consolar e instruir o Teu povo na Tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Ao longo dos séculos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem ensinado que Deus salva pecadores através da fé em Cristo Jesus. Mas a igreja também tem um papel social. A igreja, ela se insere na cultura. Ela tenta manter tudo em ordem. E da igreja ressoa a mensagem de boas novas. E qual é essa mensagem? É que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a igreja, desde sempre, teve um papel importante, que é o de defender esse Evangelho. Desde o século I, a igreja enfrentou várias cópias, várias deturpações do Evangelho. Se a gente avançar já pelo século I, um dos principais desafios de Paulo se diz respeito aos judaizantes, que eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que ainda guardavam as leis de Moisés, a circuncisão, a dieta religiosa e o sábado. No século II surgiu o gnosticismo, que era uma mistura de fé judaica com filosofia grega. E mais uma vez a igreja precisa se levantar para defender o Evangelho. Já no século IV, a igreja se tornou institucional. E com isso vieram os grandes problemas apontados pela reforma protestante na igreja católica. A autoridade papal, a adoração a Maria, a veneração aos santos. E mais uma vez, a igreja verdadeira precisa defender o Evangelho. Já no século XVIII, surge o liberalismo teológico, que põe em xeque a inerrância das Escrituras. E aí, de repente, eles escolhem quais livros são verdadeiros e quais livros foram mitos. E mais uma vez, a igreja precisa defender o Evangelho em sua totalidade. Mas hoje, a ameaça é outra. A teologia da prosperidade. Aquela que promete que você vai ficar rico, vai ter sucesso, nada de mal vai acontecer.
E mais uma vez, estamos nós aqui, defendendo o verdadeiro evangelho. Por último, surge a teologia do coaching. A teologia da prosperidade diz que Deus quer fazer você rico. Mas a teologia do coaching diz que Deus quer te fazer feliz. Mas a grande verdade do evangelho é que o evangelho é um chamado de Deus. Para quê? Para sermos santos. E esse é o objetivo dessa mensagem hoje. Nós vamos caminhar sobre esse texto, entendendo por que Paulo escreve, quais são as lições para nós hoje. Você sabe que a carta de Romanos, Paulo escreve do final da sua terceira viagem missionária, provavelmente por volta do ano 57 depois de Cristo. Romanos é a terceira carta que Paulo escreve nessa viagem. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios e Romanos. E Paulo tem 3 objetivos quando escreve essa carta. O primeiro objetivo, Paulo queria buscar apoio. O alvo de Paulo era chegar à Espanha. E se você olhar no mapa, Roma ficava bem no meio do caminho. Então Paulo quer chegar à igreja de Roma, pregar o evangelho e contar com o apoio daquela igreja nessa missão à Espanha. O segundo objetivo de Paulo era desfazer mentiras que contaram a seu respeito na igreja de Roma. Os judeus que lá estavam chamavam Paulo de traidor do judaísmo. Eles diziam que Paulo pregava contra o templo, contra Moisés, contra as leis, contra a circuncisão, a ponto de chamar Paulo de traidor do judaísmo. Mas Paulo precisa chegar a Roma com o objetivo mais importante desses dois, que é apresentar de maneira organizada, fiel e final a mensagem do evangelho. Se você quiser entender os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você precisa ler Romanos, que de toda a Bíblia é chamado do maior tratado teológico. Paulo ele se ocupa nos 16 capítulos de explicar o que é o verdadeiro evangelho. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Então, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse versículo que nós já lemos. E aqui você vai perceber que Paulo tem um método. Paulo ele se apresenta. Paulo fala sobre o evangelho que ele prega. E Paulo fala sobre quem é esse evangelho. Perceba comigo, já no versículo 1, que Paulo se apresenta com grande humildade. Olha o que ele fala. Paulo, o servo de Jesus Cristo. O pastor colocou bem esse exemplo, mesmo sem saber que eu ia pregar nessa mensagem. Geralmente, quando um crente se apresenta, mesmo sem más intenções, você percebe que ele coloca o cargo dele na frente? Funciona mais ou menos assim. Eu chego aqui na igreja, o pastor me conhece. E aí eu falo, paz do Senhor, pastor. Eu sou o presbítero Tiago. Ou eu sou o pastor fulano. Ou eu sou o diácono. Percebe? Que mesmo inconscientemente, a primeira coisa que sai da nossa boca, quando alguém pergunta quem nós somos, é o que nós fazemos. Mas Paulo aqui ele dá uma missão a gente. Paulo se apresenta dizendo que ele era servo. A palavra original aqui para servo é doulos. E no grego significa literalmente escravo. Mas por que Paulo usa essa palavra? Você sabe bem que os romanos, eles eram altivos, eles eram arrogantes, eles nunca aceitariam ser chamados de escravos.
escravos. Ser chamado de servo para um romano era uma ofensa, porque eles dominavam as nações. O imperador era considerado Deus para os romanos. E Paulo chega a dizer: eu sou um escravo de Cristo. A história conta que no Império Romano existiram por volta de 100 milhões de escravos. E o escravo não tem vontade própria. O escravo obedece o seu senhor. O escravo vai para onde o senhor manda. É isso que Paulo tem em mente. Nessa noite, você se enxerga como um servo? Ou você se enxerga como um presbítero, como um diácono? Através dessa palavra, Deus talvez vai redirecionar o nosso coração, redirecionar a nossa bússola espiritual e relembrar a todos nós, com o cargo mais alto ou mais baixo, que para Deus, todos nós somos servos. Esse Paulo, que antes de Atos 9 era matador de cristãos. Se você quer entender isso melhor, leia Atos capítulo 9 e Atos capítulo 26. Irmão, é de chocar o nosso coração. Paulo é chamado de assassino de Cristo, matador de Cristo, perseguidor de cristão. E quando Paulo vai para Damasco, você lembra que ele conseguiu as cartas que o autorizavam a capturar dentro de casa os cristãos e arrastá-los para fora? E esse Paulo, de perseguidor, teve um encontro com quem ele perseguia. Paulo. E nesse capítulo de Atos 9, Paulo é transformado por Cristo em proclamador do seu evangelho. E perceba que agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E Paulo começa a entender essa graça. E começa a proclamar essa graça. Começa a apresentar esse evangelho. E o engraçado é que Paulo era fariseu. A palavra fariseu, ela vem da raiz aforizo, separado. Paulo perseguia os cristãos e ele usava a desculpa que estava servindo a Deus. Alguns servem apenas para o seu próprio umbigo. Muitos acham que são justiceiros. Mas Paulo, depois de Cristo, ele entende que é o Evangelho. Paulo prega no Areópago, em Atos 17, com maestria, apresentando Deus desconhecido. Mas Paulo ele se apresenta com outra palavra. A primeira é servo. Olha a segunda. Chamado para ser apóstolo. Apóstolo, em seu original, significa aquele que é enviado. Naquela época, os navios de transporte, eles tinham um nome. Qual? Apóstolo. Você sabia? Muito tempo depois, o nome do comandante começou a se tornar o nome do navio. Então, Paulo entende que ele foi convertido em Atos 9, mas não somente para ser crente para ele mesmo. Você precisa entender nessa noite que você aceitou a Cristo, teve um encontro com Cristo, você foi chamado a ser enviado. A ordem do ide por todo mundo e pregar o Evangelho é para todo aquele que foi alcançado por esse Evangelho. E Paulo, a segunda palavra que ele se define é chamar. Paulo
Nós somos representantes de Cristo para a nossa vizinhança. Nós somos representantes de Cristo na nossa escola. Nós somos representantes de Cristo na faculdade. Nós somos representantes de Cristo no trânsito. Nós somos representantes de Cristo aonde a planta do nosso pé pisa. E Paulo entende isso. E Paulo usa uma terceira palavra. A primeira, servo. A segunda, chamado. E a terceira, separado. Rapidinho sobre a história do fariseu. A palavra fariseu surge no ano 290 e 300 a.C., com a revolta dos Macabeus. O sacerdote Antíoco Epifânio, ainda no tempo judaico, e sacrifica uma porca. E você sabe que os judaísmos com porco era proibido. E esse sacrifício foi entendido pelos judeus como uma provocação. E estoura uma revolta. E um sacerdote chamado Macabeu se levanta protestando contra esse avanço da Grécia sobre o povo judeu. Alexandre o Grande, conquistador, queria impor uma língua diferente, uma religião diferente, nomes diferentes. E aí esse Macabeu se revolta. Diz, não, nós vamos proteger a lei de Moisés. E aí ele cria um grupo chamado Hassidim, no hebraico, que significa separado. E Paulo entende que antes ele era separado para perseguir o cristão, mas agora ele é um separado para o Evangelho. Antes de Cristo, querido, irmão e irmã, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos da desobediência. Mas assim que nós encontramos Jesus, Jesus nos chama, nos envia, nos comissiona, e agora nós somos separados para sermos santos, um povo escolhido. Então Paulo encerra esse versículo 1 falando de 3 adjetivos. Isso me humilha. Eu sou separado. E aí Paulo começa a apresentar o Evangelho. Acompanha comigo aí no versículo 1. Paulo expõe o Evangelho de 3 formas. Ele fala primeiro, o Evangelho de Deus. Pode parecer estranho hoje para nós. Mas a primeira verdade que Paulo quis mostrar para Roma é que nenhum ser humano pode se salvar sozinho. O Evangelho de Deus, Ele decidiu te salvar. Ele decidiu te chamar. Ele decidiu te perdoar. Quando Ele se reconcilia com nós, não somos nós que vamos pedir perdão. É Ele que envia Cristo para perdoar. No nosso dia a dia, você já viu criança brigar? As duas brigam. Logo uma aí que ofendeu vai atrás, eu me perdoa. Não, irmão, nós não foi assim. Nosso coração estava endurecido. Nós éramos inimigos de Deus. E 2 Coríntios capítulo 5 fala que Deus decidiu se reconciliar conosco através de Cristo. Se você está aqui hoje, se você é salvo pela graça, leve sempre disso. O Evangelho é de Deus. Segunda coisa que Paulo fala é que esse Evangelho é o cumprimento de uma promessa. Veja o versículo 2. Qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Muitos têm dificuldade em ler o Antigo Testamento, não é verdade? Mas você precisa olhar de maneira ampla e entender que o Antigo Testamento era a promessa. Desde Gênesis 15, 3, versículo 15, lembra quando Adão cai? E Deus promete que
enviaria alguém da descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Você sabia que essa promessa fala sobre Cristo? E o Antigo Testamento apontava para alguém, apontava para a nossa salvação. E o Novo Testamento é o cumprimento da promessa. E é isso que Paulo está dizendo para o judeu. Você sabe que o judeu não acredita em Jesus como Filho de Deus. A bem da verdade, foram os judeus com os romanos que enviaram o nosso Cristo para a cruz. E aí Paulo diz, esse evangelho que eu prego, ele é de Deus. E esse evangelho que eu prego é uma promessa antiga. E o judeu conhecia o Antigo Testamento na palma da mão. Mas ele tinha os seus olhos cobertos por escamas. E não conseguia enxergar Cristo como uma promessa. E aí Paulo diz, esse evangelho é cumprimento daquela promessa que foi feita. Uma das promessas feitas a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. De quem que ele estava falando? De Jesus. A segunda promessa, as leis sobre os sacrifícios, as cerimônias que mataram o animal e a expiação que era feita sobre aquele sangue do animal, apontava para quem? Para Cristo. As promessas em Isaías, Ezequiel, Joel 2:7, pois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Uma promessa. Todo o Antigo Testamento, Paulo está escancarando para o judeu, vocês são mestres da lei, mas não conseguem enxergar naquilo que vocês estudam a promessa daquele que viria. Mas Paulo também fala que o Evangelho, versículo 3, primeiro, versículo 2, o Evangelho foi uma promessa do Antigo Testamento. Paulo liga o Antigo Testamento com o Novo para o judeu não ter estudo, mas a gente só queria o Antigo. Não. O Antigo é promessa, o Novo é cumprimento. E aí Paulo fala que no versículo 3, o Evangelho é com respeito a seu filho. Isso é uma flecha que acerta o coração do judeu. Porque o judeu acreditava em Deus, acreditava no Messias, mas não acreditava que Jesus é esse Messias. E aí Paulo chama a nossa atenção para hoje. Irmão, eu queria ter outra notícia para dar, mas o Evangelho não é sobre riqueza. O Evangelho não é sobre uma reforma moral. O Evangelho não é sobre ter saúde toda a vida. O Evangelho não é uma promessa que tudo vai dar certo. O Evangelho não é ausência de problemas. O Evangelho é Deus em meio aos problemas. O Evangelho é sobre Cristo, a promessa, o verbo que se faria carne no Novo Testamento. O Cordeiro perfeito. Jesus, ele é o centro da igreja. Ele é o centro da pregação. Ele é o protetor da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o cabeça da igreja. É ele que domina a igreja. O Evangelho é isso, querido. E aqui no versículo 3, Paulo fala da natureza humana de Cristo e fala da natureza espiritual de Cristo. Acompanhe comigo, versículo 3, a parte B. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo diz, vocês judeus que idolatram Abraão, que falam de Davi, eu tenho uma notícia para dar. Esse Messias, ele veio da descendência daquele que vocês adoravam. Ele veio da descendência de Davi. Ele veio como homem, suportou as mesmas tentações que nós suportamos. Jesus viveu como homem nessa terra. Passou sede, fome, sono. Foi em tudo tentado, Hebreus fala, mas em nada pecou. E Paulo falando da humanidade de Cristo. E agora no versículo 4, Paulo fala da divindade de Cristo. Olha o que ele fala. E foi designado Filho de Deus
ordem seguida no sábado. E aí os fariseus chegam para dizer: é lícito curar no sábado? E aí o que Jesus faz? Peraí, eu quero provar um negócio para você. Além de curar, eu vou perdoar o pecado. E Jesus foi acusado de ser um herege, porque para os judeus só Deus perdoa o pecado. E aí Jesus vem e quebra essa religiosidade. E é isso que talvez falta à igreja. Muitos confundem cristianismo com religiosidade. João 3 fala de um homem que era muito religioso. Ele ia na igreja de domingo a domingo. Ele era dizimista fiel. Ele estudava a Bíblia todo dia. Esse homem era Nicodemos. E sabe o que Jesus faz? O ego de Nicodemos. Ele desmaia. E se ele Nicodemos, importa que tu nasça de novo. Cristianismo, seguir a Cristo, não é religião. É uma mudança completa de coração, mente e vontade. É você abandonar aquilo que você fazia e viver de maneira diferente. Isso é evangelho. E aí Paulo continua dizendo: esse Jesus, Filho de Deus, designado com poder, segundo o Espírito de santidade e ressurreição, dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, versículo 5, Paulo diz: por intermédio de quem viemos a receber graça, através de Jesus, e apostolado por amor ao seu nome. E se você puder, grite essa frase que eu vou falar agora, no versículo 5. Para a obediência por fé. Irmão, o evangelho não é vir na igreja no domingo. Não, não. Evangelho não é vir no culto de quarto. Não. Evangelho não é encher a agenda de eventos e congressos, e isso e aquilo. Não. Evangelho é um chamado para quê? Obediência por fé. Mateus 7:21, quando Jesus fala que naquele dia muitos se chegariam a ele dizendo: nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônio, nós profetizamos. E qual é o diagnóstico de Jesus? Não os conheço. E aí Jesus continua: por quê? Porque eles não obedeceram. Eles eram desobedientes. A vontade de Deus, o povo de Deus, é um chamado para a obediência por fé. Então precisa dizer que se nós somos crentes, nós somos convertidos, falamos que estamos no Evangelho, mas não obedecemos a Deus, talvez nós precisamos ser evangelizados. O chamado do Evangelho é uma obediência por fé. E agora Paulo, somente no versículo 6, presta atenção. Paulo apresenta o Evangelho, apresenta a ele mesmo, e só no versículo 6 ele inclui o povo de Roma. Percebe agora no versículo 6 o que ele fala: de cujo nome sois também vós. Ou seja, vocês de Roma fazem parte desse chamado. Vocês de Roma fazem parte do Evangelho. E olha o que Paulo fala: de cujo nome sois vós também, chamados para seres de Jesus Cristo. No versículo 7, Paulo diz a todos os amados de Deus. Isso aqui precisa ficar gravado no teu coração. Sabe o que você é? Você é amado de Deus. Ah, Tiago, mas a minha vida tem sido tão difícil. Não é tanto. Você é amado de Deus. Ah, Tiago, eu tenho passado tanta luta, tanta necessidade. Eu quero parar. Você é amado de Deus. Isso não quer dizer que nós somos especiais. Porque João 3,16 não diz: e nós amamos a Deus. O que é que diz? Deus amou o mundo de tal maneira
que mesmo fraco na fé, Deus te ama. Mesmo errando, Ele te ama a ponto de dizer: se arrependa, não cometa mais os mesmos pecados, porque o meu filho morreu por você. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Mas foi por amor que Ele entregou o seu filho, para que você estivesse aqui hoje ouvindo o seu evangelho. E Paulo fala também, chamados para serem santos. Percebe que quando Paulo fala no evangelho, diz: vocês foram chamados para a obediência por fé. Vocês foram chamados para serem quem? Jesus Cristo. Mas vocês foram chamados para serem santos. Paulo é muito santo. Ele fala do apostolado. Ele apresenta suas credenciais. Ele fala qual evangelho ele traz. Paulo fala das promessas do Antigo e do Novo Testamento. Paulo se insere no grupo de Roma, se insere entre os romanos. E Paulo lembra os romanos: vocês são amados e chamados para a santidade. Isso que nós lemos, irmãos, é só somente o prefácio e a introdução da carta. Eu até comentei com o Mateus que Deus colocou no meu coração que antes de morrer, e eu inicio aqui hoje, eu quero pregar toda a carta de Paulo aos Romanos. São 16 capítulos, mas são 52 pregações. Se Deus me permitir, antes de eu morrer, eu queria pregar a carta de Romanos sequencialmente. Na minha igreja, eu cito, na próxima pregação, eu vou pregar Romanos 1, de 8 em diante. Porque o que a gente precisa, irmão, não é de promessas vazias. Nós precisamos de evangelho. O que nós precisamos não é de Deus fazer carinho no nosso coração. É Deus rasgando o nosso coração, mostrando o nosso pior e apontar para o melhor em Cristo. Chegou a hora da igreja se levantar e pregar o verdadeiro evangelho. Tem muita gente anestesiada, feliz dentro da igreja, mas andando a passo largo para o inferno. Porque a igreja está se omitindo, deixando de pregar o verdadeiro evangelho. E é por isso que nós estamos nesse projeto com o pastor Gerson aqui na igreja, na escola bíblica. Tem sido bênção. Não tem louvor. Não tem uma coisa nada. Mas tem Bíblia. E isso é suficiente. Eu preciso encerrar fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Afinal, você veio aqui para saber, Thiago, como eu vivo esse evangelho. Como eu me torno mais parecido com Cristo. A primeira aplicação é que o evangelho é uma boa notícia que veio de Deus. Mas essa boa notícia começa com uma má notícia. Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um ser humano que não esteja em dívida com Deus. Sabe aquela pessoa que você evangeliza? Aquela pessoa que você batalha tanto tempo e não vê? Ela também é devedora. E sem Cristo não há salvação. Por isso, não desista de pregar o evangelho. Lembrando sempre que o seu papel não é converter. Não. O seu papel é pregar e viver aquilo que você prega. Quem converte o homem do pecado, da justiça e dos desejos do Espírito Santo? A segunda aplicação é que o Evangelho é o cumprimento da promessa através dos profetas. Sabe Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos eles apontavam para alguém. E não era para os reis daquela época. Não era para os governos daquela época. É para os reis dos reis, Senhor do Senhor. Aquele que governa toda a história, aquele que vai voltar e colocar tudo no devido lugar. O
O Evangelho que nós temos acesso hoje, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Com frequência, irmão, eu vejo muitos crentes dizendo, não, cara, eu leio só o Novo Testamento. Porque a Antiga Aliança, não entendeu. O Novo Testamento, sem o Antigo Testamento, não serve. O Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, não serve. Um é a promessa e o outro é o cumprimento. Leia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Garanto para você que em cada linha, de cada capítulo, de cada versículo existe graça, existe poder de Deus, existe evangelho, existe salvação. Terceira aplicação: os profetas e os apóstolos viveram a promessa e em parte o cumprimento. Mas, irmão, eu e você, nós temos o privilégio de viver na era do Evangelho. Às vezes eu me pegava pensando, olha, como eu queria viver na época dos profetas, como eu queria viver na época dos apóstolos, para ver Jesus face a face. Mas por diversas vezes em seu ministério, Jesus deixava os apóstolos de lado, ia para o meio do mar, ia orar, ia descansar, mas hoje não. O Espírito Santo, ele habita 24 horas em você e em mim. O véu já se rasgou. Você tem acesso a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito. E sabe aquela oração que as palavras não saem? Que você só chora? Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós não sabemos como orar. Hoje é muito melhor. Hoje nós temos a Bíblia completa, irmão. Você acha que os apóstolos lá na época de Jesus, eles tinham o Novo Testamento escrito? Não, irmão. Mas eles tinham os ensinamentos que Jesus deu gravados no coração. Então, eu entendo que é imprudente da nossa parte termos a revelação de Deus nas Escrituras, mas não termos ela no nosso coração. Tiago, como tem a revelação de Deus no coração? Leia a Bíblia. Tiago, como eu ouço a voz de Deus? Leia a Bíblia. Como eu ouço a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. E a principal reação, de maneira bem pastoral, bem tranquila. O Evangelho, igreja, é sobre Jesus Cristo. Nós precisamos de criar coragem e parar de ficar seguindo falso profeta. Ficar vendo vídeo de pregação que não tem nada de Evangelho. Ficar passando o vídeo para frente, que é um desserviço para o Evangelho. O falso mestre, o falso profeta, raramente fala da pessoa de Cristo. Ele fala a pregação toda, mas não fala de Cristo, da sua obra, da sua divindade, do seu sacrifício. O falso profeta, ele te promete casa, dinheiro, prosperidade, saúde, se você fizer isso, se você fizer campanha, se você comprar isso, se você fizer aquilo. Isso não é Evangelho, gente. O Evangelho é a respeito de uma pessoa. O Evangelho é sobre Cristo. É esse Evangelho que nós precisamos pregar. E nós precisamos viver. O Evangelho é o chamado para você viver em santidade. Quer fazer um exercício para saber se você está no Evangelho? Não responda. Só pense. Tem alguma prática que você ainda faz e que você fazia antes de conhecer Jesus? Porque quando Cristo vem, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós somos novas criaturas.
Irmão, não é normal um crente cair no pecado todo dia, gente. Ah, mas a palavra de Deus diz que a gente peca todo dia. Peca. Agora, você veio no culto comigo. Teve a Santa Ceia, entende? Aí volta para Cristo. Aí na segunda você repete o mesmo pecado. Aí você acerta. Aí na quarta de novo o mesmo pecado. Que evangelho é esse que não transformou a tua vida? A gente erra, mas o pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Logo ele se volta, ele se arrepende, ele volta para o bom caminho e luta contra a carne. Para não fazer aquilo. O Evangelho é um chamado para sermos santos. A igreja necessita de voltar ao verdadeiro Evangelho. Aleluia! Promessas vazias. Evangelho sem mudança de vida. Muito barulho, pouca conversão. Muita fumaça, pouco fogo. Muito movimento, pouco arrependimento. Isso não é Evangelho. Evangelho, o verdadeiro avivamento, sabe o que é? É preparar o caminho para o Senhor. São corações rasgados na presença do Senhor. É seu nome chorando e lamentando pelo pecado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Assim é o povo que se chama pelo meu nome. Se arrepender, mudar, orar, se converter de mau caminho. Aí sim, eu responderei e sararei a terra. Você que está aqui hoje, que está com o coração pesado, que foi atingido em cheio por essa pregação, como eu também fui. A boa notícia é que o Espírito Santo ainda está agindo na gente. O seu coração não está endurecido. Porque é comum em muitas igrejas nós pregarmos sobre isso. E a pessoa entrar com um semblante e sair do mesmo jeito. Sabe qual era um dos testes feitos para a lepra? O leproso esticava o braço e se colocava uma brasa quente embaixo do braço. Se ele não retirasse, ele já não sentia mais nada. Já não tinha mais solução. Se você sair daqui nessa noite, pelo menos pensando, pelo menos com o seu coraçãozinho aqui dizer aí, tem coisa que eu preciso mudar. Eu me dou satisfeito. Quem me conhece sabe que eu não ligo para movimento. Eu não ligo para aplauso. O meu desejo é que você cresça em graça e conhecimento e no partido do povo. Que você se arrependa. Que nós nos arrependamos. Que nós aceitemos essa mão estendida que é o Evangelho. Se você pudesse gravar uma frase, eu quero te dizer, para quem está afastado, para quem está vacilando, para quem vem hoje no culto dizendo eu vou porque eu preciso ir, eu quero te dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Você crê? Você crê? O Evangelho nunca foi uma mensagem popular, igreja. Pregar sobre pecado nunca deu igual. Pregar sobre inferno, né, Senhor? Mas eu quero te dizer uma frase que eu ouvi e achei muito linda. Eu prefiro pregar sobre o inferno do que ir para lá. Eu prefiro pregar sobre juízo final, sobre arrependimento, do que estar incluído. Lá em Mateus 7, nós pregamos em teu nome. Nós expulsamos demônios. Nós
evangelizamos. E o meu coração treme de medo de ouvir aquela frase. Nunca vos conheci. Sabe, irmão, tudo isso aqui fica. O seu cargo fica. Aquilo que você faz na igreja fica. Eu já vi muita gente caindo em meio ao trabalho da igreja. Sabe por quê? Porque depositou no servir a Cristo a sua salvação. Marta e Maria, lembra da história de Marta e Maria? A sua salvação, a minha salvação, não está relacionada com aquilo que nós fazemos para Deus, mas sim relacionada com o que Ele fez por nós na cruz através de Cristo. A nossa salvação não diz respeito a quem nós somos, mas sim a quem Cristo é na nossa vida. Nós precisamos aprender que mais importante do que servir na obra de Deus é se relacionar com Deus na obra. A gente precisa ser menos religioso. A nossa salvação não depende de quantas vezes nós vemos na igreja, mas sim de quantas vezes o nosso coração se rompe em arrependimento. A nossa salvação não depende de quantas campanhas nós botamos o nome para servir, mas sim do que aquela mensagem, aquela pregação, aquela oração produziu de mudança em nossa vida. Um evangelho que não transforma, ele não é evangelho. Ele é falho. Que você possa ficar firme no evangelho. Que você possa aqui nessa igreja. E eu dou aula aqui, eu posso dizer que aqui ainda é pregado o evangelho. Tome cuidado com a pregação que você ouve, o vídeo que você recebe. Porque o que mais tem é ensino de demônios. Lembra quando Paulo fala para Timóteo? Chegará um tempo que o povo ficará com coceira no ouvido, com comichão no ouvido. E os públicos estarão cheios de ensinos e demônios. Sabe o que isso quer dizer? Que muito público por aí, quem ensina não é o Espírito Santo. Paulo em Atos 20 alerta a igreja de Mileto. Eu sei que quando eu ir embora, falsos profetas virão de fora, mas também surgirão de dentro. A pergunta é: nós estamos preparados para defender esse evangelho? Você tem intimidade com a Bíblia para defender o evangelho? Você sabe no que você acredita? Se alguém te fala na fora, me fala desse Cristo. Se um ateu te fala na rua dizer, me prova que Deus existe. Você está preparado? Que nós sejamos tão bons pregadores aqui dentro, mas sim lá fora. Você sabia que tem gente na tua família que a única pregação que ela vai ouvir é o teu exemplo? Eu já ouvi, e não concordo. Eu já ouvi gente falando assim, não. O povo lá fora tem que ler a Bíblia. Não, gente. O povo lá fora que não acredita em Jesus, sabe quem que ele lê? Eu e você. A Bíblia é de muito lá fora, sabe quem que é? Eu e você. Paulo fala que nós somos cartas vivas. A pergunta é, o que está escrito na tua carta? Meu Deus! Quero convidar você a ficar aqui. Desejo no meu coração é que essa mensagem possa gravar no teu coração. Você possa entender o que é o verdadeiro evangelho. Eu sempre costumo dizer que o evangelho ele é simples no entendimento, mas profundo na aplicação. O evangelho ele é simples de se entender, mas ele é profundo. Se você puder, feche os olhos. Senhor Jesus, está aqui o teu povo, o povo
chamasse. Esse povo que tu chamou para ser santo, para pertencer a ti, para se relacionar contigo. Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa desfazer os ensinos deturpados do Evangelho. Que o Espírito Santo possa nos impulsionar a ler mais a Bíblia, a orar mais, a vigiar mais, a ser mais parecido contigo. Senhor, o teu povo precisa de Evangelho e nada mais. Senhor, o nosso coração não pode estar buscando somente dinheiro, saúde, fama, reconhecimento. Senhor, se porventura o nosso coração estiver descalibrado, Senhor, recalibre o nosso coração, Jesus. Corrige nossa bússola espiritual, Senhor. Que nós aprendamos que seguir a Cristo, o Evangelho, não é um parque de diversões. Que nesse mundo nós teremos aflições. Mas nós servimos a um Deus que enviou o seu Filho para vencer esse mundo. Senhor, reacende a esperança do arrebatamento da tua igreja. Reacende a esperança, Senhor, da ressurreição dos mortos. Fixa, Senhor, os nossos olhos na eternidade. Não permita, Senhor, que nós nos distraiamos com coisas terrenas, com promessas vazias, com tudo aquilo que vai perecer, Senhor. Que nós possamos sair daqui enxergados em Ti. Que nós possamos sair daqui, Senhor, firmados em Ti. Que nós possamos ser mais parecidos contigo. Essa é a oração do teu povo, da tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus, ouvimos a minha voz do Senhor através da sua palavra. Mensagem como essa que não precisa a gente fazer nem comentário. Quando a gente vai no restaurante, na casa de um amigo, de um irmão, e comemos uma boa comida, a gente sai dali com o nosso paladar marcado. E a gente fala para outras pessoas que a comida era gostosa e dá vontade de a gente ir lá novamente, né? Quando a gente toma uma boa comida e dá vontade de ir lá de novo, essa é uma palavra que fica marcada no nosso paladar espiritual. E a gente quer ouvir novamente. Isso é o verdadeiro Evangelho que nós estamos ouvindo e ouvindo nessa noite. Amém? Quantos vão sair daqui degustando essa palavra em nome de Jesus? Amém? Eu vou. Tem aviso aqui, irmão? Amém. Glória a